projetos de verdade e vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, se quer mudar você diz, é 23. É parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23, se quer mudar você diz, é 23. É parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência, amor e paixão, essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23, agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul! O povo desta vez é 23. Gisele Gomes, Luiz, Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade e vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação. Sou Gisele Gobi, tenho 52 anos, 23 deles dedicados à administração pública. Pedagoga por formação, me especializei na área de saúde, na qual contribuí ativamente aqui para a nossa amada Paraíba do Sul. Inclusive, sou considerada a melhor secretária de saúde da cidade. Durante a minha gestão, foram construídos um posto de saúde em cada bairro, a policlínica municipal e iniciada as obras do Hospital do Povo, feitos dos quais muito me orgulho. Nascida e criada aqui em Paraíba do Sul, conheço os problemas de cada canto dessa cidade. Cidade que anda com a autoestima baixa, fruto dos desmandos dos últimos governos. Aqui nada combina com o nosso povo, que é trabalhador, é alegre e, acima de tudo, orgulhoso do lugar onde vive. Paraíba do Sul precisa de alguém que governe com paixão e que queira mudar os rumos da nossa cidade. Não é possível que a gente continue refém dos grupos partidários e políticos do toma lá da cá tradicional da política. Minha candidatura carrega conceitos fortes de esperança e de renovação e nasce do desejo genuíno de transformar as áreas de educação, de saúde, do transporte, da geração de emprego e renda, do desenvolvimento social e do turismo. Nós sabemos como fazer. Me chamo Luiz Emanuel, sou médico, trabalhei em quase todos os distritos e bairros de Paraíba do Sul. Conheci Gisele Gobi quando ela foi secretária de saúde de Paraíba do Sul. Acho ela a pessoa mais preparada para exercer o cargo de prefeito dessa cidade. Devido a isso, aceitei esse compromisso de participar dessa campanha junto a ela. Junto com Gisele Gobi, chegou a hora da mudança. Somos uma chapa 100% técnica e sem vícios políticos. Acreditamos que uma gestão eficiente se faz com paixão, com competência, com diálogo e transparência. Agora é cuidar de Paraíba do Sul de verdade. E para isso, precisamos de vocês. Votem Gisele Gobi E Luiz Emanuel, 23. 23. Experiência, independência, amor e paixão, essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23, agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul! O povo desta vez é 23. Gisele Gomes, Luiz Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade e vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, a
23. Eu voto 23, é 23. Dia 15 eu voto 23. Eu voto é 23. Dia 15 de novembro é 23. Sou Luiz Emanuel Gisele Gobi, é 23. Voto na Gisele Gobi, 23. Eu sou 23. Eu voto na Gisele Gobi, 23. Dia 15 é 23, Gisele Gobi. Dia 15 é 23, vote em Gisele Gobi. Dia 15 é Gisele Gobi, 23. Dia 15 é Gisele Gobi, 23. Dia 15 é 23. Dia 15, vamos votar Gisele Gobi, doutor Luiz Emanuel, hein? No dia 15, vote Gisele Gobi, Luiz Emanuel. É 23, Paraíba do Sul. Agora é cuidar de verdade. Agora é cuidar de verdade. Dia 15 de novembro, Gisele Gobi, Luiz Emanuel, é 23. Vamos juntos. Boa noite a todos, a todas, a todes que estão em casa. E a gente está aqui no Comitê do Cidadania 23 para conversar com vocês hoje sobre um tema para lá de interessante. Eu tô com o Expedito, maravilhoso, que ajuda a gente aí na tradução de Libras. Eu tô com a professora Alessandra, candidata a vereadora. O meu parceiro, querido Renan, boa noite. Boa noite. Que vai mediar a live comigo. A tia Dadá e a Paula do Liberdade. Junto também com os nossos queridos, o Dr. Luiz Emanuel, candidato a vice-prefeito, e a Gisele Gobi, nossa candidata a prefeita. O Renan vai contar para a gente agora um pouquinho sobre o tema da nossa live de hoje. Né, Renan? Isso mesmo, Verônica. O nosso tema de hoje é quem tinha de cuidar, não cuidou. E a gente vai conversar sobre os problemas que estão acontecendo na nossa cidade e o que a gente pode fazer, né, Gisele, a respeito disso. O que a gente está vendo por aí na nossa cidade, na nossa querida Paraíba do Sul, nessa terra onde nasceram Luiz Emanuel, Gisele Gobi, onde nasceu você, nessa terra que você gosta, que você admira e que você quer que seja uma cidade boa para se viver, uma cidade interessante, uma cidade com recurso, uma cidade que tenha dignidade para todos os cidadãos e cidadãs. E a gente continua, então, que na verdade a gente vai contar para vocês, né, essa live de hoje, a gente vai contar os relatos que a Gisele, o Luiz e os candidatos a vereadores todos estão ouvindo na rua sobre os problemas do bairro. Você quer introduzir um pouquinho o tema, Gisele? E aí depois eu passo para os vereadores. Posso sim. Primeiro, dar boa noite à galera que está assistindo. Já eu vou cumprimentar vocês. Está aqui quem está assistindo a gente. Agradecer a participação aqui das nossas candidatas a vereadoras aqui, da Lina, Paula do Liberdade, professora Alessandra, nossos mediadores, nossa dupla de mediadores, Verônica e Renan, Expedito, nosso tradutor de Libras, a equipe que está aqui, né? O William, Dantara e Pamela fazendo a coisa acontecer. Tem o Alan por aí também, que ele deu uma sumidinha, né? Porque aqui as coisas acontecem em equipe. E claro, né, o melhor vice que tem em Paraíba do Sul, Luiz Emanuel, né? Gente, é muito bom caminhar com o Luiz Emanuel. Vocês não têm noção de quanto esse cara é querido em Paraíba do Sul. E ainda é engraçado. De vez em quando ele faz umas pegadinhas nas nossas caminhadas do nada, assim. Olha só, vou aqui, vamos ver quem está aparecendo. Gabi Cris, obrigada por estar aqui. Ângela Lado, tia Ângela, Dirce Eugênia. Você conhece Dirce Eugênia, Alessandra? Vilminha, que está sempre acompanhando a gente. Parece que a Rose Pimpim está aqui também por aqui. Joene Vieira, Monique Santana, Cida de Werneck, nossa candidata vereadora Ronaira, Matheus Santos está aqui também, Daniel está aqui, Antônio Aparecido de Gobi, já acho que é algum parente meu de longe, gente. Sandra Godoy, querida, Ângela Marina, Jussala Petrocelli, John Santos, a Ronara faz até... Ronara diz o seguinte: queria estar aí, mas minha lombar anda aprontando comigo, tô quietinha em casa, não tá dando conta das nossas caminhadas, hein, Ronaira? É isso. Sabe por quê, gente? Nossas caminhadas são intensas.
E assim, eu quero agradecer muito a equipe que acompanha a gente. O sol está muito forte e o povo segue firme. E a população extremamente acolhedora, né, cuidando da gente, oferecendo água. E o que a gente tem para falar aqui hoje? Nas nossas caminhadas, a gente está ouvindo a população. E a gente já está há quantas semanas caminhando? 2, gente? 3? Não tem 3, né? 3, 4, é. E assim, chega uma hora que a gente não dá conta mais, né? Porque a gente, assim, a indignação vai tomando conta da gente de forma mais intensa. Porque a gente anda e ouve o repeteco de problemas, né? E a gente fez uma tabelinha aqui, a partir das nossas andanças, quais são os principais problemas da cidade. Nas nossas andanças a gente tabulou aqui, né? Isso é fruto do nosso bate-papo com a população. Transporte em primeiríssimo lugar. Isso de ponta a ponta da cidade. As pessoas indignadas com a falta de ônibus. Não tem ônibus, quando tem não cumpre horário, e quando cumpre quebra. E isso vai contaminando a gente, porque a gente que está nesse processo de candidatura, cada vez mais a gente vai se incomodando e chega até a irritar às vezes, né, gente? Porque Depois, a saúde. E a maior reclamação, a Ana Paula depois vai falar um pouco mais sobre isso, eu estou fazendo uma breve introdução. Depois a saúde, com muita reclamação da falta de medicamento e da falta de consulta especializada, com as pessoas virando verdadeiro ping-pong, vai para lá e vai para cá, e vai para lá e vai para cá. E a gente não vai falar só de problema aqui não, tá, gente? A gente vai apontar a solução também. Porque essa é o nosso estilo de caminhada. Né? A gente tem o tempo inteiro apresentado propostas, mas hoje a gente quer dividir com vocês o que está acontecendo na nossa cidade. E claro que a gente tem propostas para cada área dessa. Depois vem a questão da pavimentação urbana, da limpeza, da iluminação e das calçadas, né? E uma revolta muito grande, a gente percebe isso nas nossas caminhadas, que sempre há uma priorização do centro da cidade, quando vai fazer alguma coisa no centro. E o centro da cidade, gente, representa em torno de 18% da população da nossa cidade. O restante está distribuído pelos bairros. Os bairros que estão se sentindo abandonados, a gente tem visto isso nas nossas caminhadas. Eu quero lembrar aqui, que no nosso plano de governo, desde o dia que a gente começou os nossos comícios virtuais, a gente fala que a nossa prioridade é fazer a ocupação positiva dos bairros, com educação, saúde, geração de emprego, evento, esporte. Então, o nosso plano realmente foi construído a partir da escuta dessas pessoas, né? Então, eu trouxe aqui os principais... faltou um. Água. Falta de água. As pessoas estão reclamando muito também. Então, a gente vai passear aqui com os nossos candidatos que estão aqui, com o Luiz, para trazer para vocês o que a gente viu e o que a gente propôs, né? Porque o nosso lema agora é cuidar de verdade. E a gente vai cuidar dessa cidade que é nossa. E a gente não vai cuidar de vocês, não. A gente vai cuidar de nós, porque somos todos cidadãos e cidadãs sul-paraibanas. E queremos o melhor para a nossa cidade. E não é isso que a gente está vendo acontecer. Por isso estamos aqui, para mostrar para vocês que dá para fazer diferente. Mas para isso, a gente tem que votar de forma diferente. Não teremos resultados diferentes se continuarmos a votar da mesma forma tradicional, como a Alessandra falou ontem, nos amigos, nas pessoas que dão um sorriso. A gente precisa olhar pessoas que têm projetos e capacidade para implementá-los. Então, essa é a minha introdução. Obrigada por todo mundo estar aqui acompanhando a gente. Vou passar a Luiz, quer falar alguma coisa? É ali.
Só cumprimentar as pessoas aqui presentes, agradecer a todos aqui, os colaboradores, as pessoas que ajudam na nossa transmissão, aos vereadores, candidatos vereadores aqui presentes, o Renan, minha amiga aqui ao lado, e a nossa futura prefeita, e fará com muita satisfação uma coisa que a gente hoje estava falando de problema, não vou falar o contrário, em vez de falar problema, vou falar uma solução muito grande que estou vendo, é o seguinte: gradativamente, cada dia eu estou vendo mais gente se juntar a gente, mais pessoas querendo participar da campanha, pessoas pedindo para adesivar carro espontaneamente. Isso aí eu estou achando uma coisa muito interessante. Como que a coisa está mudando? Cada vez é mais gente vindo para o 23. Então, vou fazer um convite. Para você que está indeciso, venha também para o 23. Muito bom. Obrigada, Luiz. Alessandra, quer começar falando? Pode ser. Como a Gisele, né, introduziu, um dos problemas principais aí é o transporte. E eu passei por problemas com transporte em duas pontas, né? Primeiro, por ser moradora do bairro Lava Pés, eu moro no Lava Pés, minha residência lá, estou na Liberdade desde abril por causa da pandemia, por conta da Aurora, mas trabalho em Werneck. E a gente lá na escola, a gente costuma dizer que entrar e sair de Werneck, a saga. Sempre uma aventura. A gente nunca sabe se chega e a gente nunca sabe quando vai sair de lá. Com isso, a nossa escola, Barão de Palmeiras, sofreu muito. Nós tivemos redução de turmas do ensino médio. Foi como a mãe disse para mim: até Santo Antônio, o meu filho chega de bicicleta, a pé. Agora, como que ele pega aquela estrada de bicicleta? Adolescente, a gente sabe como é que é, não dá para confiar 100%. Então, Barão de Palmeiras, a gente sofreu isso na pele, com redução, com fechamento de turma, e durante já o ano letivo, por falta de transporte público. E chegar para trabalhar cansada, é o que eu falo, sair de casa e ir a pé para o serviço, está fresquinho, está de manhã, não é bom, mas a gente encara. Agora, você trabalhar o dia inteiro, se querer chegar em casa, tomar um banho e descansar, e não ter como, porque você fica 1 hora, 1h30 e meia, esperando o ônibus que você não sabe se tem, se chega, ou quando ele chega, se ele quebra no meio do caminho. Gente, nenhum trabalhador merece passar por isso. Eu, como assídua nas sessões da Câmara, pude acompanhar bem de perto todo o processo de uma audiência pública, que não foi uma audiência pública, de uma licitação esquisita. Eu não vou dizer se foi uma licitação ou não, vou afirmar que ela foi uma licitação esquisita, onde ganhou quem não tinha o menor requisito para ter ganhado, segundo o próprio documento de licitação da Prefeitura. Enfim, tem solução? Tem solução. Solução número 1, votar no 23. Votar em quem sabe fazer, em como, desde o início da campanha, já na pré-campanha, eu tenho dito isso. Quer saber em quem votar? Pergunta para o seu candidato como. Se ele não te der uma resposta concreta de como vai fazer, elimina ele da sua lista de possíveis votantes, porque é sinal de que ele não sabe fazer. Quer me perguntar? Como, Gisele, resolve a questão do transporte? Vamos responder. Simples. Você falou da licitação, tá certo? Sim. Licitação, gente, é uma exigência da administração pública quando você vai comprar ou contratar algum serviço ou conceder. O transporte público se dá através de concessão, mas requer uma licitação. 2 empresas participaram da licitação do transporte público em Paraíba. A que está aí explorando o transporte público e uma outra que é a Sul Paraibana, que é a Nobre Tour. A primeira colocada ganhou o direito de prestar esse serviço. Mas para prestar esse serviço, ela tem que seguir algumas regras, ter um certo número de ônibus, já era para estar com bilhetagem eletrônica, enfim. Tem uma série de condições que essa empresa deveria estar seguindo e que não está. Sem falar da
ônibus na hora, ônibus com manutenção adequada, tudo isso que vocês estão vendo aí. Então, como é que funciona isso no serviço público? Se eu contratei um serviço, na casa da gente é simples, né? Eu contratei um serviço, não cumpriu, manda embora. No serviço público é mais ou menos assim, mas não é manda embora. Eu tenho que mandar a fiscalização, notificar, dar uma oportunidade para a empresa regularizar a situação, né? Ela tem que ter essa oportunidade. Não regularizou? Tchau, chama a segunda colocada. Então, isso não é difícil de resolver. A solução é muito fácil. A gente tem essa solução. E antes da gente passar para o próximo, eu queria pedir para passar aí o vídeo do buraco nas ruas. Nós temos aí o vídeo do buraco nas ruas? Que a gente está andando e a gente está registrando. Só um minuto que já está entrando. Enquanto está entrando aí, eu vou agradecendo aqui a galera, ó. Maria Cristina Martins, Sandra Godoy já fui, Rafael Rezende Bertone, já entrou? Márcia Gomes entrou. Buraco nas ruas, gente. Tá aí, ó. Tem um buraco ali cheio de lixo, que quando chove, a gente sabe o que acontece, né? Tá aí. Isso é só um pedacinho do que a gente está vendo de coleção na cidade. Tá bom? Obrigada aí. Depois a gente vai ter mais vídeo para passar. E isso é uma boa candidatura. Quando você pergunta como fazer e a pessoa responde. E agora eu queria ouvir também o que a Paula do Liberdade tem para falar para nós. Paula, o que você tem visto por aí? Então, boa noite a todos, né? Boa noite aos meus colegas aqui. Como profissional da saúde que sou, eu tenho, claro que tem o transporte, que a gente sabe, né? Mas tem a saúde também. E todo mundo reclama, a reclamação é geral, da falta de medicação, que não tem mais nos postos, e da falta dos especialistas. Gente, com saúde a gente não brinca. Isso é uma coisa muito séria. Então, eu acho que não pode ser levado de qualquer forma. Já existiu uma coisa boa, já teve. A gente já teve uma saúde de qualidade. A gente sabe o que a população precisa. E não é necessário ficar passando por isso todo dia. A pessoa vai no PSF, vai na Unidade Básica de Saúde, ou na Estratégia Saúde da Família, ou no postinho, né? Que a maioria fala, olha, no postinho não tem medicação, não tem remédio. E é muito triste para a gente, como profissional da saúde, ouvir isso, porque a gente sabe que está lá. Venha a verba para isso. Então, por que não tem? Ouvir a seguinte frase: as medicações da farmácia popular não vai ter nos postos de saúde. Está errado. Venha a verba para ter a medicação no PSF. Então, tem que estar lá. Entendeu? E não é o profissional que está lá que é culpado, não. Tá? A gente tem uma gestão, uma secretaria de saúde para organizar isso, para verificar isso. E por que não é feito? Isso é uma reclamação da população. Né? Outra coisa, você ir no seu PSF e não ter o especialista. Ah, tá, vai marcar. Você deixa lá seu encaminhamento, aí volta daqui a alguns dias e continua lá. Isso não sou eu que estou falando como profissional da saúde, não. Isso é reclamação que a gente está ouvindo diariamente nas ruas. Né? E é muito triste eu, como profissional da saúde, falar isso. Né? Eu ouvir isso e não poder fazer nada. Porque tem os especialistas? Não tem. Eu não posso falar que tem. Então, eu não posso fazer isso. E, Gisele, isso tem solução, não tem? Isso tem solução e, como você já disse, você já participou disso, Luiz participou disso, e Dalina participou disso, porque o que teve de bom na saúde de Paraíba, durante o período que eu fui secretária e das pessoas que me sucederam, não é algo meu, é algo da equipe, das pessoas que se comprometem. E aí, a gente tinha o kit
diabético e hipertenso, que o medicamento era entregue na residência, e isso está no nosso plano de governo, de retomar o kit diabético e hipertenso. E por que o kit diabético e hipertenso? Porque são as doenças que acometem a maioria da população. E quando você consegue garantir a medicação para esses grupos populacionais, a chance deles complicarem, de terem uma complicação em virtude da doença, é menor. E quando não complica, eles têm mais qualidade de vida. A gente trabalha 2 eixos aí: maior qualidade de vida para a pessoa e menor custo para o sistema. Porque um paciente hipertenso complicado, ele vai ter que ir para uma cirurgia cardíaca, ele vai botar um stent, ele vai ter que ir para um centro de maior complexidade. Então, quando você garante o medicamento para o hipertenso e diabético, você está dando qualidade de vida e está também usando de forma mais racional o recurso do SUS, que é finito, né? Então, a gente ouviu a senhora dizendo que a neta dela não consegue insulina. Insulina, a gente ouviu isso. E insulina faz parte do pacote básico, né, da relação municipal de medicamentos. Existe o que a gente chama de REMUME, Relação Municipal de Medicamentos, que é pactuada no Conselho Municipal de Saúde, e esses medicamentos precisam ser garantidos. E por tudo que a gente está ouvindo, não estão sendo. Tem solução? Tem dinheiro para isso. A Paula já falou. A gente já fez isso, a gente garantia. A gente conseguia garantir todos os medicamentos? Não. Mas o básico não faltava. E quando a gente fala que o básico não faltava, a gente está dando conta de 80% a 85% dos problemas. A gente sobra muito pouco para não resolver. E como é que esse sistema funcionava bem? Saúde da família fortalecido, equipes da saúde da família fortalecidos, com equipes completas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário, atendendo a população e tendo autonomia no agendamento das consultas especializadas, dos exames de ultrassom e dos exames laboratoriais e de raio-x. Esses não podem faltar. E também, gente, exame de preventivo, está todo mundo reclamando. Não pode faltar exame de preventivo. Como? Na unidade básica, as equipes das unidades básicas têm gente treinada para fazer isso. Não é para demorar. E elas estão lá, né? Elas estão lá. Elas estão lá. Então não é culpa da equipe, porque a equipe está lá para atender a população e receber, acolher. Mas fazer o quê? Como? Sem condições. A gente também, assim, a gente tem conversado também com pessoas que trabalham, né, e que estão fazendo isso para dar conta do serviço, uma vez que as condições de trabalho estão precárias também, porque quando você não tem, para fazer um preventivo precisa de especulo, né? Para fazer exame precisa de material, né? E isso não está acontecendo. A gente não está aqui para criticar, a gente está trazendo um retrato do que a gente está observando e dizendo o seguinte: tem jeito. Atenção básica fortalecida, sendo a principal porta de entrada do sistema, policlínica municipal com as especialidades médicas funcionando e os pacientes só entrando ali vindos do PSF, tá? Hospital para atender apenas casos de urgência, emergência e casos de internação. Hospital não é para fazer ambulatório de especialidades. A lógica dessa cidade está invertida, no meu ponto de vista, como gestora da saúde pública, que sou há 23 anos. Eu não sou uma curiosa nesse assunto. Eu sou uma prática e estudiosa desse assunto. E já passei por Paraíba, recebo elogios ao trabalho e graças a esse trabalho eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares. Então, é possível fazer uma saúde de qualidade, sim, dando conta da maioria dos nossos problemas. A gente tem aí falando em saúde, a gente tem aí o vídeo do esgoto a céu aberto, porque esgoto a céu aberto interfere diretamente na qualidade da saúde. A cada R$1 investido em esgoto, gente, a gente economiza 4 em saúde pública. Vamos ver se o vídeo vai entrar aí. Ainda está aqui. A gente não aguenta mais. A Lair está aqui. Coleta de lixo regular, Denise Rampini, esgotamento sanitário Brasil, que a gente não tem. E se você, assim como eu e a maioria da população,
não aguenta mais esse descaso e não quer perder o seu voto com candidatos com problemas na justiça eleitoral, vote Gisele Gobi e Luiz Emanuel, porque a gente vai cuidar de verdade, vai manter a coleta de lixo em dia, vai cuidar do esgotamento sanitário. E tem mais uma coisa, político precisa aprender a servir e não a ser servido. Por isso, agora é hora de cuidar de verdade. Gisele Gobi e Luiz Emanuel. Muito lixo. É isso, né? Esgoto a céu aberto. O centro da cidade também tem um córrego a céu aberto que corta o centro da cidade, atrás da prefeitura. Há anos, eu moro ali agora. Vem lá do Lava-Pés. E voltei a morar. Não, aqui no centro mesmo, gente. Mas vem lá do Lava-Pés, isso. Muitos anos os moradores tentam fazer alguma coisa e nada acontece. Tia Dadá. Lava-Pés, ele morria no quintal da minha casa. Era um bueiro aberto ali, a céu aberto, 3 metros de altura. Governos passados vieram e canalizaram. Beleza. Só que canalizaram igual a cara deles. Porque o bueiro tem 3 metros de altura, colocaram uma anilha de 1,5 metro, aterraram e permitiram construção em cima. Continua descendo chuva do limoeiro para cá, chega ali, a água bate e volta. É onde, na rua que vocês moram hoje ali, a Rua do Malheiros ali, a água sai no esgoto da casa dos outros, sai no banheiro da casa dos outros, por causa de um serviço feito porcamente, só para mostrar que tampou, só para poder mostrar para o amigo o que eu faço. E, infelizmente, muitas pessoas saíram prejudicadas com isso. Aproveitar a fala da tia Dadá aí, Alessandra, depois que você pode ser, depois a gente tem um vídeo aqui também de uma fossa aberta não foi essa que passou agora no bairro Caixa d'Água em Werneck? Não foi esse que passou agora aí não, William? Caixa d'Água? Porque o que apareceu para mim foi esse da Caixa d'Água. Você pode colocar ele aí antes da Alessandra falar, por favor? E é isso que a gente tem encontrado pela nossa caminhada. Ó. Perguntas também. Jogado, lixo jogado. Aqui. Olha isso aqui. Segundo a conversa com os moradores, essa fossa está aqui há muito tempo e tem uns 3 meses que tamparam, deixaram isso no meio da rua. Isso não é cuidar. E agora a gente quer dizer para vocês, se vocês não estão satisfeitos com o que está acontecendo agora, se vocês não querem perder o voto com um candidato com problema na justiça eleitoral, a chapa que vai mudar isso é Gisele Gobi e Luiz Emanuel, porque nós vamos cuidar de verdade, nós vamos limpar a cidade, nós vamos ter transporte de qualidade, água, a gente está aqui em Werneck, que tem um problema de água sério. Agora é cuidar de verdade. Vote 23, Gisele Gobi e Luiz Emanuel. Voltamos então, a Alessandra vai falar. Só para colaborar um pouquinho, Paula, eu sofri na pele essa questão de falta de especialista, né? Eu tenho hipertiroidismo, que é uma doença pouco conhecida aí, e eu precisava, durante toda a minha gestação, passar por endócrino. Eu descobri minha gravidez no dia 17 de janeiro, a Aurora, dia 20, fez 4 meses. E até hoje não me chamaram para essa consulta com o endocrinologista. Então, se não é um esforço meu, da minha família, do pai da minha filha, em que eu tivesse esse acompanhamento, que eu precisei fazer exames de sangue a cada 15 dias, todos eles particular. Meu parto foi tudo particular. E eu sou usuária de SUS, eu não tenho plano de saúde. E as pessoas não têm a menor noção do quão desumano é o serviço de saúde particular. Para vocês terem uma ideia, eu passei mal um dia, fui para o Juiz de Fora,
Eu deitei lá na maca, a médica veio, fez o toque, eu paguei a ultrassonografia, fui embora para casa. Quando eu volto para ter a Aurora e eu vou pagar o parto, o hospital fala assim, sabe aquele dia que você passou mal? Então, tem essa notinha aqui de R$400 que você não pagou aquele dia. Se eu não tivesse esses R$400, como é que ia fazer? Uma pessoa, que às vezes a pessoa morre, e aí, gente, não é extremo, não é alarmismo, não. Foi porque Deus quis. Muitas das vezes Deus não quis. Foi falta do mínimo, foi falta do básico. Eu sou a prova viva disso. Se eu não tivesse condições de pagar um especialista por fora, talvez eu não estivesse aqui hoje, talvez a minha filha não estivesse aqui hoje. Isso é muito grave. Como usuária do SUS e trabalhadora do SUS, eu falo para você que não é diferente para a gente que é funcionário, não. Só que, infelizmente, a gente tem que parar, e isso a população tem que perceber, né, nesse momento, que tem que parar de ter o jeitinho, tem que parar de ter o vereador, tem que parar aquele que indique. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu posso dar o relato do meu esposo em dezembro, Gisele sabe disso. Tem uma infecção urinária, vai para o hospital, volta para casa, vai para o hospital, volta para casa. Tá, tem que passar uma sonda. Ele não consegue passar uma sonda, não consegue, tem que ser transferido, e aí? A gente passa um domingo inteiro dentro de um hospital, indo do hospital daqui de Paraíba para o UPA, do UPA para se resolver na segunda-feira, quer dizer, no domingo não foi resolvido, quando resolve na segunda-feira, foi porque eu, como funcionária, fui procurar as pessoas, os lugares, eu fui no meu PSF, eu fui pelo modo correto, eu fiz a coisa correta, que eu fui no PSF, eu fui na secretaria, eu fui na secretária de saúde, mas não tem, a gente não pode fazer, você tem que aguardar. E aí eu ligo para uma amiga e ela fala assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai, mas não tem que ser assim, isso tem que mudar, isso tem que ser para todo mundo igual, entendeu? Hoje meu marido usa uma sonda, poucas pessoas sabem disso, meu marido usa uma sonda. Eu posso falar para você que poucas vezes, se eu falar que foi 2 vezes, ele usou a sonda conseguida através do SUS. Porque não tem, é um material que tem que ter, que é uma coisa que assim, qualquer pessoa pode usar, e não tem. Então, todo mês eu tenho que questionar, chegou, conseguiu? Eu não preciso fazer isso, é direito da população, é direito. E as pessoas precisam entender que direito é para todo mundo, tem que ser igual para todos, não tem que ter o jeitinho, não tem que ter o vereador, não tem que ter ninguém. Então, se você que está em casa é eleitor e tem aquele amigo, aquela amiga, está errado. Vai lá e conheça seus direitos para cobrar das pessoas certas, tá? Tem que ser igual para todo mundo. E aí, Ana Paula, lembrar, né, o que você falou, as equipes estão disponíveis para trabalhar, mas nem sempre elas têm as condições adequadas, então ficam limitadas. Eu conversei com um médico conhecido esses dias e ele falou assim, Gisele, eu estou lá fazendo atendimento, mas é muito triste, porque eu receito um remédio e não tem, eu peço um exame e não consegue, então eu me sinto completamente impotente. Parece que eu estou enganando as pessoas e a mim mesmo, né? Porque eu não consigo avançar. E aí, gente, vou parar de reclamar, eu vou dizer para vocês que tem jeito. A gente sabe como é que faz, porque a gente já fez. E a gente já fez, não é com mágica, não, é com muito trabalho, é com todo mundo trabalhando junto. Ana Paula e Dalina e o Luiz trabalharam já nessa equipe. E a gente sempre sentava para resolver os problemas juntos, né? O que tem de maior problema é isso? Como é que a gente vai resolver? Assim, gente, junto, né? A gente resolvia e a população é que saía beneficiada. Não tem uma cabeça iluminada que vai resolver tudo. Não, é junto que a gente resolve. E agora, tendo comprometimento, tem que ter um planejamento muito grande, que é para não faltar remédio. Para comprar no serviço público demora muito, e aí eu quero ressaltar aqui
que administrar uma empresa pública como a prefeitura não é a mesma coisa que administrar uma empresa privada. Na prefeitura, para você comprar uma caneta, você tem que licitar. Uma licitação tem um monte de nome feio, mas eu vou dizer para vocês, tem que fazer termo de referência, tem que fazer cotação prévia, tem que fechar o mapa de cotação prévia, tem que publicar o edital, tem que ter prazo de publicação, tem que realizar a licitação. No meio desse caminho, alguém embarga a licitação, atrasa essa licitação. Essa brincadeira não se faz em menos de 3 meses. Então, se não tiver muito planejamento, vai faltar. Agora, tem que ter planejamento e compromisso com a população. E a gente sabe como faz isso. E se você não está satisfeito com o que está acontecendo na cidade e não quer perder seu voto com candidaturas com problemas na justiça, gente, a chapa que vai resolver na cidade, e quando eu digo resolver, não é resolver todos os problemas da cidade de forma milagrosa, não. Não é isso. Mas a chapa que tem experiência, compromisso e competência para começar a resolver esses problemas é aqui, é a turma do 23. Portanto, pensem aí, vamos votar no 23. Isso mesmo. Bom, começaram a chegar as perguntas dos nossos munícipes. E eu tenho aqui a primeira pergunta, é do John. Paula e Gisele, qual a posição de vocês sobre a privatização do SUS? Posição ou também opinião? Paula? Gente, não tem coisa melhor. O país que tem uma saúde que deveria ser justa, vamos colocar assim, que é o SUS. Qualquer pessoa que mora em outro país ou que tenha conhecido a realidade de outro país, sabe que lá tudo tem que ser pago. Desde um pequeno exame até um exame mais específico. E no SUS, a gente tem tudo grátis, né? Deveria ser grátis, vamos colocar assim. Deveria funcionar. Então, assim, eu sou defensora do SUS, como funcionária, como usuária. Eu acho que não tem que privatizar o SUS. Isso foi uma decisão que não deveria ter sido tomada, tanto que já tem, né, os outros grupos lá que são defensores lá procurando refazer essa decisão, né? Que bom, que bom. A gente na caminhada eu não tive tempo de olhar nada disso hoje, mas graças a Deus que foi revogada, porque o SUS é nosso, o SUS é da população, o SUS é do povo. Foi uma conquista que a gente não pode retroceder. É isso aí, eu concordo com a Ana Paula, e foi bom que já foi revogado, né? E vale lembrar aqui, gente, que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é o nosso sistema de saúde, ele não funciona de forma isolada, sozinha. A iniciativa privada, ela funciona de forma complementar, né? Às vezes você tem, em Paraíba, na época que eu era secretária, a gente tinha um laboratório público de análises clínicas que ficava ali na policlínica e que realizava a maioria dos exames que a gente precisava. Mas alguns exames a gente não fazia, a gente contratava fora. Por quê? Tem determinados kits que, tipo assim, ele vem, você abre a embalagem, vem 10 kits, mas você faz um exame por semana daquele. Quando você abre 10 kits, você joga, para fazer um exame, você joga 9 fora. Então, determinados exames é mais interessante você contratar na iniciativa privada para fazer do que ter na rede própria. Aí é o que a gente chama de economia, é utilizar racionalmente o recurso do SUS, né? Então, quando você faz isso, você não está privatizando o SUS, você está otimizando os recursos. Da mesma forma que existem exames que na rede a gente não tem, você contrata alguma clínica para fazer, mas isso tudo a gente faz com licitação, conforme as regras claras. E o que aconteceu recentemente, essa semana, mas que já revogou o decreto, que era uma iniciativa na tentativa de fazer parcerias públicos-privadas com a atenção básica, pelo amor de Deus.
A atenção básica é a responsabilidade principal de qualquer sistema de saúde. Não podemos permitir a privatização da atenção básica, nem do SUS, mas na atenção básica a gestão tem que ser da Secretaria de Saúde, ela que tem que ter o controle, de forma nenhuma. Mas isso não deu certo, caiu, né? O SUS surgiu de uma luta e vai continuar existindo todas as vezes que necessário, se for lutar, as pessoas lutarão. Deixa eu me meter também. O que acontece? O SUS pode não ser uma coisa perfeita, lógico, todo mundo reclama do SUS, mas ainda para o nosso país é uma coisa muito boa. E a gente vê que tem vários países do mundo que não tem sistema nenhum de saúde pública, é tudo particular. Por exemplo, no Brasil, o Brasil tem muito mania de endeusar os Estados Unidos, aqui só se fala Estados Unidos. Teve um amigo meu, médico, viajando para os Estados Unidos, se sentiu mal, ele sabia que tinha uma infecção urinária, ele sabia o medicamento que ele podia tomar para a infecção, mas não podia comprar sem receita. Teve de pagar uma consulta, foi um valor assim, astronômico, coisa muito, muito cara, não me lembro os valores certos da época, para chegar como se fosse assim, um postinho de saúde lá, né? Uma coisa bem simplesinha. Aí pede, colhe a urina dele, ele fica esperando, ninguém perguntou nada, daqui a um bocadinho vem com o resultado do exame, a médica só apresenta o resultado do exame com a receita do antibiótico. Então, lá, pagando. Aqui as pessoas têm uma atenção muito melhor, gratuita. Não é perfeito, mas é muito melhor do que existe em muitos locais do mundo. Outra coisa interessante também, que me preocupa muito, quando agora a Gisele falou que esse decreto já foi revogado. O problema no Brasil é o seguinte, eu sei que foi revogado, só que quando eles começam a pensar nas maldades do Brasil, daqui a um bocadinho vem com esse decreto de novo, tá? Aqui no Brasil sempre é assim, foi assim com a nossa aposentadoria e assim com tudo. Eles vão devagarzinho até chegar onde que eles querem. Meu medo é esse. Então a população tem que ficar de olhos abertos, porque daqui a um bocadinho vem outro decreto e aos pouquinhos eles vão tentando privatizar o SUS. A Denise Rampini, a gente tem que falar os comentários. Ela está dizendo que ela não pode reclamar, que ela sempre foi muito bem atendida. É bom a gente falar isso também, né, gente? A gente está aqui falando do que a gente está ouvindo na caminhada, mas a Denise está se posicionando que sempre foi muito bem atendida. Tem um comentário dela aqui, né? Agradecer aí a Manuela, Gobi, minha sobrinha, Paula, que está aqui, Vinícius, Ariane, Joselma, Luana. Tem gente que eu não consigo, que às vezes eu perco aqui, vai andando, mas não dá para pegar todo mundo. Ana Luísa Dutra está aqui. Vamos lá. Isso mesmo, eu tenho uma outra pergunta do povo. Quais projetos você tem sobre a fisioterapia? Tem outros projetos também para os deficientes? Quem perguntou foi a Maria Cristina. Para mim? Sim. Tá. Vamos lá. Fisioterapia, aqui a gente tinha um núcleo de reabilitação, né, aqui na Policlínica. Hoje, ele não está mais aqui, ele está funcionando de forma... Ele foi transferido para o antigo PAN, lá na Rua da Frente. Hoje eu não posso dizer como é que está funcionando, até pela questão da pandemia, né, gente? A gente tem uma questão da pandemia também, que paralisou os atendimentos, mas esse núcleo, esse centro de reabilitação, que está funcionando lá no antigo PAN, né, a ideia para a fisioterapia, a gente tem que fazer o que a gente já tinha. Era um centro de reabilitação onde a gente tinha os fisioterapeutas, né, os técnicos que auxiliavam, e com alguns atendimentos de fisioterapia acontecendo nas residências das pessoas que não podem se locomover. A gente consegue fazer isso, porque existem pessoas que não conseguem se locomover e a gente tem que levar essas pessoas para lá. E aí, se quem fez essa pergunta foi a Cristininha Ual, ela tem se for ela que fez, deve ser Maria Cristina Martins, sim. É a Cristininha Ual, que ela tem a filha dela, a Laís, que é portadora de necessidade especial e que requer um cuidado especial. Então, essas pessoas estão no nosso plano de governo, está lá escrito que a gente vai ter atenção especial com as políticas para essa clientela, seja na saúde quanto para a educação, porque não é só no cuidado da saúde, é também na inclusão desse grupo nas escolas, né, Alessandra? Que a gente já debateu das regras que precisam ser seguidas, de ter monitor, de a cada 10, como é que a cada aluno incluído a gente tira 10%, né? Então, Cristina,
Pode ficar tranquilo que a gente tem total compromisso com essa clientela, inclusive com os autistas, né? Para quem não sabe, eu fui responsável por escrever um projeto que acabou não sendo implementado no estado do Rio de Janeiro, voltado para o cuidados com pacientes autistas também. E eu sei que aqui em Paraíba do Sul, quando a gente estava em Levi, a gente tinha lá um grupo de psicopedagogas trabalhando na educação com projetos muito bem feitos para esse grupo. Uau, pode ficar tranquila que as pessoas como a Laís serão muito bem cuidadas no nosso governo, né? Todas as pessoas que precisam da atenção do serviço público terão, não só na saúde, na educação, na assistência social e seja lá onde for necessário, porque o nosso lema agora é cuidar de verdade. Obrigada, Gisele. Tem uma pergunta aqui para a tia Dadá. Dalina, você participa de alguns projetos sociais voltados para a terceira idade? Esses projetos recebem apoio do poder público? É uma pergunta do Vinícius de Souza. Vini, boa noite. Não é que eu participe dos projetos. O Fábio, fisioterapeuta, tinha um grupo que ele atendia aqui embaixo da ponte. Ele faz um trabalho lindo com o idoso e o trabalho dele é voluntário. Que eu saiba, ele nunca recebeu nenhuma ajuda, nenhum repasse do governo público. E o trabalho que o governo faz, tem fisioterapeuta, lá no centro de reabilitação, tem atendimento 2 fisioterapeutas que são funcionários pagos pela prefeitura, é claro. Os idosos vão lá, fazem alguns exercícios e depois vão embora para casa, mas o funcionário é pago pela prefeitura, é funcionário público. Agora, ajuda, igual o Fábio, que era voluntário, outras pessoas também que têm o trabalho voluntário, ajuda, que eu saiba, nunca tiveram. Deixa eu pegar uma carona nisso aí. Aí está falando dessa questão dos idosos. Existem profissionais pagos pelo município, como a Idalina participa desse projeto, né, como faz a atividade física, mas quero lembrar aqui que já está no nosso plano de governo, tanto no eixo da saúde quanto no eixo dos idosos, a gente voltar a funcionar a Academia da Terceira Idade, que está lá no Parque Salutares, com a equipe multiprofissional, de forma que, do jeito que era no início, está escrito, né? Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente já falou em outros comícios virtuais, mas vamos reforçar aqui hoje, para quem não ouviu, porque quando a gente garante atividade física para esse grupo dos idosos, a gente reduz o uso de medicamento, a gente reduz depressão, a gente reduz fraturas por quedas, a gente reduz uma série de complicações e a gente dá qualidade de vida para esse grupo populacional. Deu trava-língua aqui, né? Então, isso está no nosso plano de governo. Retomar o funcionamento da Academia de Terceira Idade que está lá e implementar academias nos bairros, preferencialmente próximas às unidades de saúde da família. Preferencialmente, porque nem sempre vai ser possível. Por que próximas às unidades de saúde da família? Porque a atividade física deve estar diretamente ligada à questão da qualidade de vida e saúde. A gente não está preocupado com a atividade física para ficar bonito, bombado, forte. A gente está preocupado com a atividade física como qualidade de vida. Deixa eu agradecer aqui, ó. Deixa eu só pegar uma... Joene Vieira, que está com uma pergunta, a gente vai responder. Maria Lúcia Maciel diz o seguinte: tem que voltar o tratamento de vitiligo, foi muito eficiente na época. Nós vamos voltar, Luiz, com tratamento de vitiligo? Você quer falar? Devido a vários pedidos que a gente está tendo, eu acho que não tem outra alternativa, tem de voltar, mas já está no plano de governo também, tá? Isso aí. E eu quero dizer o seguinte, o Luiz foi o grande responsável por redesenhar esse projeto de tratamento de vitiligo, com o trabalho dele como dermatologista, com o trabalho do técnico de enfermagem que passava a loção lá, e com o trabalho de psicólogo extremamente importante. Era um trabalho de uma equipe multiprofissional e que passava também pelas reuniões junto com os pacientes,
Quer dizer, não era só o Luiz como médico, ele teve o entendimento da importância dessa equipe multi no cuidado com vitiligo, né, Luiz? E que funcionou muito bem graças ao apoio da Gisele Gobi. Tá? A iniciativa dela, a coragem, o estímulo que a gente teve, que a gente tinha dias que a gente, na época, trabalhava em Petrópolis, tinha um dia que eu vinha de Petrópolis, a gente ia se encontrar para conversar e fomos montando, só não saiu melhor porque por falta de condições, tá? Que o sonho era que fosse uma coisa muito melhor ainda do que foi. Mas, se não fosse ela também não teria tido, tá? É isso, é equipe. Com equipe a gente vai longe. Paula? Então, gente, quando a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida e fala de conhecimento. E a Gisele fala disso. Isso é muito importante. Quando ela fala em reativar o Centro do Idoso, quando ela fala nessa palavra, ela fala também do transporte, ela fala também do especialista, quando ela fala do tratamento de vitiligo, ela fala do dermatologista, que é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje. Eu falo isso como agente comunitário porque eu vou nas casas. E uma das principais demandas é o dermatologista, que hoje a gente tem que ir para outra cidade. E aqui a gente está falando com conhecimento de causa. Tem um médico, uma pessoa capacitada, especializada. Então, isso é muito importante. Para se fazer saúde, a gente tem que ter conhecimento. E isso a Chapa 23 tem. E as perguntas não param de chegar, Gisele. Eu tenho uma pergunta agora do Joene Vieira. Alessandra e Gisele. Como solucionar a questão dos pacientes que fazem tratamento em outros municípios? E essa é uma questão que a gente tem ouvido muito nos bairros. Teve uma senhora que até falou que o transporte de saúde da prefeitura estava pior do que os ônibus, porque era tanto barulho, sacolejava tanto que ela tinha medo de pegar fogo, não de morrer pela doença, mas de morrer por um acidente, né? E também sobre a questão, que eu não sei como é que funciona isso, Gisele pode falar melhor, a questão de não poder ter um acompanhante junto com esse paciente em alguns casos, e principalmente em alguns casos até com tratamento de oncologia. Só para, antes de passar para a Gisele, uma frase que uma amiga minha postou, que eu achei a coisa mais interessante. Não se sinta agradecido porque aquele vereador conseguiu o remédio ou adiantou a sua consulta. Vote naquele que trabalha para que você não precise dele para ter acesso rápido àquilo que seu imposto já pagou. Fantástico, Alessandra. Enquanto a gente precisa ter muita clareza que a saúde, a educação, a própria cesta básica que vem da assistência social, as outras ações, elas não são favores. Nós que estamos nos colocando no espaço político-eleitoral, nós que somos políticos, nós que queremos ser eleitos, nós somos funcionários da população. Eu sou funcionária pública, Alessandra é funcionária pública, Ana Paula é funcionária pública, Luiz é funcionário público. E quando a gente escolhe essa profissão, a gente está se colocando a serviço da população. E isso vale para os políticos também. Porque o político está aqui para servir e não para ser servido. E não para usar da máquina pública para fazer favor. Não é favor, é obrigação, é trabalho. A gente ganha para isso. Então, você não deve favor para alguém que trabalha na saúde e que garantiu a sua consulta. Não é favor, é obrigação. Da mesma forma que você não deve favor para um médico que fez a sua cirurgia no SUS. Ele está recebendo por isso. Ah, recebe pouco, então larga o emprego e vai trabalhar em outro lugar. Eu estou te falando isso porque quando eu dava aula, às vezes eu via no colégio, assim, alguns professores, a Alessandra sabe o que é isso. Ah, mas eu não recebo para isso. Recebe sim, mas eu recebo pouco. Larga o emprego que outra pessoa vai entrar no seu lugar. Não é isso?
Essa justificativa de que eu recebo pouco, que eu vou fingir que eu trabalho, não existe, não está satisfeito, vai embora. Então a gente não deve favor para ninguém. Eduardo Barreiro está aqui, Thalita Dias, Patrícia Mota, Maria Eliane, Carlos Silva, Dr. João Augusto está aqui, muito legal, obrigada, João Augusto. E o pessoal elogiando muito. Ó, Ângela Lado batendo palmas para o Vitiligo, Vanilda Nunes assistindo. Quer falar alguma coisa, Luiz? Só para agradecer a mensagem. Do TFD, né? Só para agradecer a mensagem da Patrícia Mota aqui, tá? Tá joia. Obrigado, tá? Tá joia. Olha só, sobre TFD, que foi o que a Alessandra falou e foi a pergunta. TFD é tratamento fora de domicílio. Isso também está aqui no nosso plano de governo. O tratamento de fora de domicílio, gente, é algo que existe de forma organizada no SUS. Por quê? Um município do tamanho de Paraíba do Sul, ele não tem que ter dentro do seu município todos os serviços. Ele tem que ter os serviços básicos que são feitos nos postos de saúde da família. Ele tem que ter algumas especialidades médicas que são feitas na policlínica. Ele tem que ter exames laboratoriais e exames de imagem básicos que são feitos nas unidades próprias ou contratadas. Ele tem que ter um serviço de urgência e emergência e um serviço hospitalar para dar conta do básico, tipo uma cirurgia eletiva, um parto que a gente já tem agora e que é muito bom que a gente já tem os partos. Mais determinados tratamentos, como de oncologia, que é o câncer que a Alessandra falou ali, a gente não tem condições de ter porque é um custo alto e que a gente organiza. O sistema de saúde, ele é organizado de forma regionalizada. Serviços de cardiologia de alta complexidade, serviços de oncologia de alta complexidade, né? Eles são organizados de forma regional. E aí, esse paciente, ele tem que ser levado para ser tratado fora, através do tratamento fora de domicílio. E para isso, existem os veículos do setor de transporte que tem que ser gerido pela Secretaria de Saúde e não pela Secretaria de Transporte, porque quem sabe as necessidades dos pacientes e conhece a dinâmica dos hospitais aí fora é quem trabalha na saúde, né? Porque, por exemplo, no INCA, o paciente chega lá de manhã cedo e às vezes ele vai ficar o dia inteiro, porque ele vai fazer... Gente, no INCA, eu estou falando porque eu já vivi isso. Já vivi 2 vezes na família. Às vezes a gente chega às 7 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. O paciente que vai fazer uma químio, ele não pode ir sem acompanhamento, porque a pessoa volta passando mal. E a mesma coisa para a pessoa que vai fazer uma rádio. Gente, ficar dentro do INCA sozinho não é brincadeira, não. Quem cuida, quem trata de câncer, tem que ir com acompanhante. Mesmo que não vá fazer químio na rádio. Não é brincadeira ficar no INCA sozinho. Tem que ir com alguém. E eu estou falando porque eu vivi isso. Então, determinados tratamentos a pessoa precisa ir com acompanhante, sim. E ninguém melhor do que quem trabalha na saúde para saber disso. E ninguém melhor de quem trabalha na saúde e já viveu isso na pele para saber disso. Então, tem que ter carro. Alguns pacientes vão ter que ir em carro isolado. Alguns pacientes vão ter que ir no ônibus, no micro-ônibus. Alguns com direito a acompanhantes e outros não. Mas isso é a galera de saúde que vai resolver. E tem que ter carro para garantir, sim. Agora é o seguinte, tem que ter carro para garantir quem está na rede SUS, porque é muito comum a pessoa estar na rede particular, chegar lá no setor de tratamento de domicílio e falar assim, eu quero ir amanhã no tal hospital particular sozinha. Aí muda de figura. Tá certo? Inclusive, Gisele, a gente tem aqui o comentário da Márcia Gomes. Aqui em Werneck tem uma pessoa que descobriu um nódulo no seio. Foi ao posto de saúde e simplesmente não consegue uma consulta com um mastologista. E a doença não espera. Então a gente pode ver, né? Saúde está aí sendo a campeã de reclamação do povo. A doença não espera e o câncer. Quanto mais tempo você demorar, menor a chance de cura. Quanto mais precocemente você cuidar, maior a sua chance de cura. O câncer já não é mais aquela doença
que as pessoas mais antigas não gostam de falar o nome, aquela doença, porque ele tem cura, né? Mas para isso precisa ter detecção, que a gente chama de detecção precoce. Ó, o nosso site, o endereço do nosso site está aí na tela, vocês que estão acompanhando, ó. Quem quiser conhecer nossas propostas, e nós temos muitas, está aí logo no início da tela, aí, lá no alto da tela. Você acessando o site da Gisele Gobi, você vai ter acesso ao plano de governo que está aqui na mão do Luiz. Lá você pode ler todas as propostas dessa chapa, Gisele Gobi e Luiz Emanuel 23. Eu tenho uma pergunta aqui da Paula Wilbert para todos. Gisele, Luiz e demais candidatos, o que vocês acham dessa alternativa da carreta da saúde? Eu, particularmente, não sei o que é. Então, outras pessoas podem também não saber, né? Quem quer começar? Fala, Paula. A gente volta de novo nos especialistas, não é isso? A carreta da saúde, Verônica, então, é um carro, né, que vem de outra cidade do estado, que vem para solucionar ou tentar solucionar, que não é o correto, os especialistas. Então, ele vem com algumas especialidades que o município não tem. Só que o que acontece? Quando isso acontece, o tratamento não é feito. Porque vem um especialista hoje, daqui a 2 meses, quando a carreta volta, é outro especialista. Então, o paciente não tem o tratamento contínuo, não trata, né? Porque o especialista que veio hoje não é o mesmo. Então, você não tem laço. Você tem o único laço que o paciente hoje tem, é o do PSF, né? Com a equipe de PSF. E aí a gente fala assim, olha, está marcada a sua consulta na carreta, né? Aí ele vai. Chega lá, é um paciente, um especialista. Beleza. Ele volta. Eu fiz o tratamento daquele médico. Aí ele volta de novo. Quando chega lá, não é mais o mesmo médico. Nem tem aquele especialista, às vezes. Então, isso é um problema grave, gente. Porque a especialidade tem que ter da cidade. Tem que estar aqui, como era na policlínica, como já foi feito na policlínica. Eu acredito que o tratamento de uma pessoa deve começar na unidade básica de saúde, onde ela tem um acolhimento, ela tem uma equipe preparada para receber e acolher esse paciente para que ele inicie seu tratamento. E aí vem para uma policlínica, onde ela tem um tratamento contínuo, um especialista que ela vai criar vínculo e não ter que parar de fazer o tratamento no meio do caminho, porque aí você não está tratando doença. Paula, eu não sei se esse é o procedimento, mas eu fiquei assustada quando me encaminharam para essa carreta ano passado, porque eu tinha que deixar cópia dos meus documentos no posto de saúde, e aí faltou a cópia do CPF. E fechamento de bimestre para professor, enfim, a gente não lembra nem de comer, né? E aí a menina queria, enfermeira, enfim, eu sei que a pessoa me ligou, queria que eu passasse por telefone o número do meu CPF para ela. Falei, olha, não vou fazer isso, porque primeiro não te conheço, né? É uma coisa que eu não sei por que está acontecendo hoje, e isso não é por causa da pandemia, isso vem antes, não é uma questão do PSF do meu bairro, mas eu vejo acontecer agente de saúde hoje trabalhando via WhatsApp. A gente perdeu um pouco, Paulo, depois você fala, aquele vínculo com a moça que ia na casa da gente todo mês. Pelo menos em algumas situações, eu não vejo a cara da moça que vai na minha casa do mês. E aí foi assim, passa para mim esse telefone do WhatsApp, sua consulta é amanhã, 13h. Eu falei assim, mas você não falou que era às 3? É 1. E eu já tinha pedido na escola para sair mais cedo. Então, assim, eu ia perder um dia inteiro de trabalho para chegar lá e talvez não ter essa consulta, porque já tinha sido marcado, remarcado. Então, fica uma coisa assim, para o paciente fica bagunçado. Vou defender lá o agente comunitário, que é, né, a minha profissão, eu tenho que fazer. O que acontece? Quando chega essa carreta, a culpa não é do seu agente comunitário que não vai, que está te ligando ou que está te mandando um WhatsApp.
Porque a gente recebe a consulta agora para o paciente consultar meio-dia. Chega 10 da manhã para o paciente consultar meio-dia. E o paciente, se chegar lá sem CPF, cópia do CPF, cópia da comprovante de residência, cópia da identidade e do cartão do SUS, que para a gente, como agente comunitário, é uma luta, porque primeiro ele foi feito de uma maneira, depois mudou e hoje já é um outro determinado número. Aí o agente comunitário tem que dar conta disso tudo para que esse paciente, que ele está preocupado, que ele conhece. Então, eu sei que a Verônica necessita ir num especialista. A consulta dela chegou agora às 10 horas. Eu sei que a Verônica trabalha. Verônica, você não pode perder a consulta, então vamos me passar pelo WhatsApp. Isso é uma orientação para que o paciente não perca a consulta. Mas a gente perde o quê? O vínculo com o paciente. E isso não é culpa do funcionário. Isso é culpa do sistema que está errado. O funcionário está lá para acolher, mas o sistema não permite mais. E isso é muito difícil. Vou emitir minha opinião agora sobre essa questão da carreta. Né? A Ana Paula começou explicando ali para a Verônica, e para quem não sabia o que é essa carreta, na verdade, essa carreta ela é contratada pela prefeitura para fazer esse serviço de especialidade, quando na verdade esse serviço deveria ser feito na própria unidade de saúde do município, no caso a policlínica. Desculpa, Luiz. A policlínica agora está em obra. Por quê? Para quê? Aliás, eu não consegui entender porque todas as unidades de saúde que a gente visitou em todos os bairros, e aí eu não sei se são todas as unidades, mas todos os bairros que a gente foi, a maioria, as unidades de saúde estão sendo reformadas, pintadas, e ao lado, para perto delas, foi alugado uma estrutura com tenda e outras estruturas daquele material que eu não sei como é que chama, drywall. Então é assim, estou gastando grana para reformar e estou gastando grana com uma estrutura paralela num momento em que a gente está em pandemia, em que eu tenho carreta com especialidades contratadas. É bem, gente, me desculpe, é bem enlouquecedor para mim como gestora de saúde entender. E o seguinte, se a policlínica está em obra, vamos levar para alguma outra unidade de saúde as especialidades médicas do município, porque o município tem especialistas contratados. Alguns estão no grupo de risco. Vamos avaliar quais são e vamos repor. E será que essas pessoas que estão no grupo de risco não estão trabalhando nos seus consultórios particulares? Fica a interrogação, né? E aí, especialidade tem que estar no município, não tem que ter essa coisa de a carreta. A gente pode pensar numa carreta quando a gente tem uma fila de espera muito grande. Como é que a gente usa essas questões de carreta? Olha só, você entrou num governo, aí você vai levantar a sua fila de espera. Eu tenho fila de espera lá de endócrino, de cardio, e eu não tenho especialista suficiente para dar conta dessa fila. Aí você faz uma contratação emergencial para poder acabar com essa fila, aí pode ser até numa carreta, mas depois você volta à sua rotina. E parece que isso aqui virou rotina. Aquilo que deveria ser excepcionalidade está virando rotina, né? Até porque é muito bonito botar na praça pública, né? Fica legal para todo mundo ver, é legal. E acho que o Luiz, como especialista que pode falar melhor do que nós dessa importância do vínculo que a Ana Paula falou, do especialista. E é o seguinte, o encaminhamento para o especialista tem que vir do PSF. O PSF encaminha para o especialista devolve para o PSF. O Luiz pode falar como médico especialista que e trabalhou muito tempo nessa rede. A Gisele, sem querer, falando a palavra que eu estava pensando, vínculo. A Ana Paula citou vínculo, a Alessandra citou vínculo. Eu acho que a coisa mais importante que tem é essa palavra, vínculo. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem médicos da cidade ou da cidade vizinha, não estou falando que não possa ter da cidade vizinha, não. Pode ser da cidade vizinha. Mas médicos que a gente saiba nome e endereço, vai criar vínculos com o município. Eu me lembro que eu trabalhando na policlínica, não vou citar nome, nem me lembro o nome, teve um médico passando concurso público, ele era, eu acho que de Nova Iguaçu. Toda semana ele ligava falando que não vinha. Ele ligava toda semana falando que não vinha, só que tem que ele recebia para isso.
e poderia estar muito bem ser um médico daqui da região. Então, eu acho que vínculo é a palavra fundamental que tem que ser criada. E as pessoas se habituam. Eu até, também aqui quase que uma justificativa perante a população e principalmente a Gisele, às vezes ela vira para mim e fala, deixa de atender para ir para a gente fazer a caminhada, né? Só que tem o seguinte, eu já tenho um vínculo com o paciente sabe que eu estou no consultório naquele dia. Quando eu deixo de ir no consultório, é um transtorno para todo mundo. Quando o dia que eu tenho de alterar a data do consultório, é um transtorno para mim, um transtorno para o paciente. Então, o vínculo é isso, gente, é você saber que o médico está naquele local, no dia tal, no horário tal. Aqui na policlínica, eu sempre tinha dia que eu chegava ali antes da policlínica abrir. Então, um elogio que eu sempre gostei muito, os pacientes viraram para mim e falaram que tinha eu e mais um determinado médico, que eram sempre que eles sabiam que estavam ali no dia e no horário marcado. O resto era inconstante. Então, essa palavra vínculo eu acho que é fundamental para melhorar a saúde. Gente, a fala de quem fez, de quem trabalhou, de quem faz, né? Nada melhor, é o médico. Quero agradecer aqui a presença do nosso candidato a vereador Silvio Maciel, acompanhando na live, que hoje está de plantão. A Aline Werneck do Povo, o pastor Eber também acompanhando a gente. E aí a Manuela, que é uma especialista na área de saúde e trabalha num setor muito importante da Secretaria de Estado de Saúde, que cuida da questão dos mandatos judiciais, né? Que como é que chama? Não é central, não, é Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, que é onde faz o atendimento antes de virar mandado judicial e que trabalha com demandas do Estado inteiro. Ela disse o seguinte, carreta é para mutirão, é aquilo que eu falei, quando eu tenho uma demanda reprimida e eu preciso dar conta daquela demanda, carreta é para isso, não é para rotina, e parece que está virando rotina. Quero agradecer a presença aqui da minha querida amiga Ivone Marcolini, minha colega de trabalho lá na Alerj. Eu estou de licença agora, né, por conta da campanha, gente. Né? Márcia Gomes está dizendo que Paraíba do Sul perdeu um excelente pneumo, doutor Saulo. Desde então, eu acho que não teve mais nenhum especialista nessa área. Será por quê? Né? Hein? Então, não tem o doutor Saulo. E a gente não tem pneumologista. E aí eu posso falar porque fui paciente da carreta para pneumologista. Ele veio, me passou um exame, uma medicação e foi embora. E aí não voltou mais. Oftalmo, desculpa te interromper, mas eu acho que isso é uma informação importante. É na carreta. A gente encaminha o paciente para a carreta, mas não é na carreta, é na cardioexame. E aí, com o médico que é daqui. Então, assim, com especialista daqui. Então, ele poderia, em vez de estar ali, eu não sei como é que funciona essa questão, mas eu acho que, já que ele está na casa de exame, ele pode ir aonde? Na unidade de saúde, como você sugeriu desde o começo. Ir aonde o povo está. A Paula Wilbert, eu vou ler, gente, porque é a famosa política do pão e circo. Pão, porque são os que conseguem fazer consultas e exames que deveria ser obrigação. E circo porque a tenda é armada e nós somos os palhaços. Eu fiquei rindo aqui também quando eu li. Tem mais vídeo para a gente passar aí para o povo? Qual vai ser o próximo vídeo que você vai passar aí dos problemas que a gente identificou? Lixo nas ruas, pode ser? Lixo, gente, também impacta na saúde, né? A gente está falando de saúde direta, até porque é o que está mais incomodando a população. Lixo impacta na saúde, né? Junta bicho, junta rato, que dá leptospirose, falta d'água impacta na saúde. Já viu quanta coisa que está impactando na saúde? Aí, ó, tá aí, se você, assim como eu e a população sul-paraibana, não aguenta mais reclamando muito com a gente, coleta de lixo irregular e os funcionários do caminhão de lixo trabalhando em regime dobrado pela falta de caminhão. Eu sou a candidata que vou resolver o problema da coleta de lixo. E para isso, eu peço seu voto. Vote em Gisele Gobi e Luiz Emanuel. Acredita, Paraíba do Sul. É 23. Debaixo de sol e debaixo de chuva. Porque o caminhão não está subindo o morro. E é triste ver o gari descendo com aquela
carrocinha colada nas costas deles, eles se equilibrando com aquele peso todo atrás. E não pode falar nada, não pode reclamar de nada. Não perde emprego. Teve um dia que eu falei com um que faz a rua da minha irmã, hoje, joga essa porcaria por aí, cara, e senta lá na sombra. Aí ele, eu não posso fazer isso que eu perco o meu emprego. Eu falei com ele, desse jeito você vai perder a saúde. Sem EPI também, né? Essa questão da EPI a gente tem que ver se não é a empresa que não está oferecendo ou se não é a pessoa, porque às vezes a empresa oferece e a pessoa não quer usar, né? Então a gente precisa ficar atento que às vezes a empresa contratada está fornecendo. Um dia eu perguntei, olha só, vocês não estão recebendo um EPI não? Estou sim, eu é que não quero usar. Então é complicado não usar, né? Tânia Canedo está aqui também com a gente, acompanhando. Vamos ver quem que a gente tem mais aqui. Galera toda que eu já falei, Rodolfo, Michele Souza, enfermeira, que coordenou Saúde da Família aqui, está dizendo o seguinte, gente, que decadência, ela é enfermeira e ela trabalhou aqui. Selva está aqui, Selva Guiar, Pamela Jardim. Obrigada, gente. Temos mais perguntas? Nós temos sim. Dessa vez é da Regiane. Já temos 1 hora de live, né? Daqui a pouquinho a gente vai caminhar para o encerramento. Outro problema que temos é a demora no atendimento no dentista dos postinhos. Gisele, você teria alguma proposta para a melhoria do atendimento? Gente, eu estou chocada de ter demora no atendimento de odontologia. Sabe por quê? É um consultório odontológico para cada posto de saúde da família. E para cada consultório eu tenho um dentista e um auxiliar, ou um técnico de saúde. Eu não estou conseguindo entender por que as pessoas estão reclamando de não conseguir cuidar dos dentes. Pode estar com problema agora em virtude da pandemia? Pô, beleza. Mas eu estou ouvindo relatos que a questão é anterior à pandemia. A questão, como é que resolve isso, gente? Só botar os consultórios odontológicos para funcionar. Porque tem médico, e até onde eu sei são concursados, né? Até onde eu sei tem dentistas concursados e consultório odontológico em todas as equipes. Então, para mim, a minha cabeça não consegue nem entender por que as pessoas não estão conseguindo tratar dos seus dentes. Você pode ajudar nisso, Paula? Você que está na ponta? Sei lá, ajuda nisso aí, você que está na ponta. O que está acontecendo? Boa pergunta, eu também queria saber, não sei não. Eu não tô quero errada? saber. Não tem um consultório odontológico em cada PSF com dentista e auxiliar ou técnico de higiene bucal? Deveriam estar todos os dias lá, até porque a gente hoje tem ponto. Então, eles têm, pela lógica, tem que estar lá e tem que funcionar. Não tem que ter essa demanda para o dentista. E aí eu não entendi. Está faltando insumo, será? Acredito que sim, né? O material falta, né? De repente, é aquela história. O dentista está lá, a técnica está lá, mas se não tiver insumo, eu não posso cuidar. É o que eu falei desde o começo. A equipe Saúde da Família está disponível. Está lá disponível. Nós estamos lá. Mas a gente tem como trabalhar? O agente comunitário, o material de trabalho dele é a caneta. É a visita e a caneta. Eu não tenho. A gente não recebe caneta há muito tempo. Então, assim, a gente não tem material para trabalho. Não é o profissional que está lá. E, geralmente, a população vai falar o quê? Que está faltando, que o profissional está ruim. Mas não é. O profissional está lá, só que não tem como fazer. E aí vem, de novo, o que a Alessandra falou ontem, repetiu hoje, a Gisele também. Aí vem na secretaria, reclama, e aí consegue, funciona para aquele que veio aqui, para aquele que tem um amigo, para aquele que tem o vereador. Mas o restante não sabe, ou não tem essa atitude, então ele vai ter que esperar, como a própria equipe está esperando. Você sabe o que eu não consigo entender? Por que a nossa cidade chegou ao ponto que está? A sensação que eu tenho quando a gente está andando em alguns bairros, e nós estamos andando em alguns bairros mesmo, eu que o diga, é que Paraíba do Sul deixou de ser uma cidade. É tanto lixo espalhado, e aí o que a Gisele falou, a gente está lá 9 horas da manhã, a gente encontra com a mesma pessoa do caminhão de lixo. No dia seguinte, a gente está em outro bairro às 4 horas da tarde, é a mesma pessoa. Você vai para casa à noite, é a mesma pessoa trabalhando ali, sabe? Falta de especialista. Eles são incansáveis, né, Alexandre? Gente, são, tem que tirar o chapéu para eles, sim.
Falta de especialidade médica. Minha avó, quando sofreu 3 isquemias seguidas, ela fez fisioterapia em casa. Ela recebia visita do médico toda quarta-feira. Quando foi isso, Alessandra? Quando foi isso? Ela faleceu em 2005, então foi 2003, 2004. Entendeu? A gente estava ela por aqui. tinha isso. Então, assim, por que Paraíba do Sul? Falta de transporte, tudo bem. A gente tinha uma empresa que não funcionava. Mas aí trocou-se uma empresa e aí criou-se um outro trabalho, um outro problema. Quer dizer, a gente continua sem transporte e foram quase 200 famílias sem emprego. E uma coisa que a gente escuta nas nossas andanças, né, Alessandra? É que pena que tirou a Paraibinha. Era ruim, mas quebrasse, tinha outro ônibus e tinha o horário. E hoje não temos nada. Isso estressa lá o trabalhador que não vai na unidade de saúde, faz com que ele fique doente. Não temos saúde, aí não falta água, que não tem. Então, assim, é toda uma rede que não está funcionando. Que deveria ser o contrário, uma rede que funciona para dar uma qualidade de vida. Olha só, quero agradecer aqui a presença também do Tião Lopes, da Zalinha, Rosália Lima, Flávia Costa, e a Michele falou assim: Gisele, lembra do odontomóvel? Lembro sim, Michele. A gente tinha um odontomóvel para ir principalmente para a zona rural, nos lugares onde a gente não tinha consultório odontológico. Então, o odontomóvel ele ficava baseado de tempos em tempos em unidades onde não tinha consultório odontológico, que não é o caso. Toda unidade de saúde da família agora tem o seu consultório odontológico, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Michele está dizendo assim, gente, descaracterizar a atenção primária foi o que souberam fazer. Que pena. É isso. A atenção básica aqui em Paraíba do Sul deu uma caída. Claudiano, taxista, também está acompanhando a gente. A Rosângela Arlindo, lá da Rangel Pestana, a rua da onde eu vim. Eu falei que qualquer dia eu vou cantar aqui a música da Rangel, gente. Vocês só não podem me vaiar, hein? Quanto tempo a gente já tem de live aí, gente? 1h30? A gente tem que partir para... E eu tenho aqui uma outra pergunta. A Paula tocou no assunto do transporte público. E eu tenho aqui a pergunta do Joene. Em relação ao transporte público e emprego, a empresa que entrará terá que contratar motorista e cobrador ou ficará apenas com o motorista? Para eu responder? Sim. Olha só, eu não sei o que consta nos termos da licitação que foi feita, né? Se teria que ter motorista e cobrador ou só motorista, mas o ideal é que a gente tenha motorista e cobrador, porque para o motorista não ficar sobrecarregado e para a gente poder gerar mais emprego. Mas para isso a gente precisa olhar o que está escrito no edital, porque no serviço público, eu vou lembrar, a gente não pode fazer o que a gente tem vontade, a gente tem que fazer o que está escrito no edital. Então, se no edital não tiver isso, a gente não pode virar para a empresa e falar assim, você vai ter que fazer, né? O ideal é que tenha motorista e cobrador, tá certo? Mais alguma coisa? Por enquanto não, Gisele. Enquanto isso, você pode também acessar o site da Gisele Gobi, que está aqui em cima da tela, e você pode ver as propostas que a Gisele e o Luiz Emanuel têm para a nossa cidade. Gisele e Luiz, vocês têm mais alguma coisa para contar para a nossa população? Eu acho que já está na hora do término da live, né? Então, só queria agradecer a população de novo, as pessoas que estão confiando na gente, aos vereadores aqui presentes, a candidata Gisele, e lembrar a todos que a melhor solução é o 23, tá? Obrigado, boa noite. Boa noite, então, a todos. Antes da gente terminar, Verônica, eu queria saber mais uma vez qual é o número dos nossos candidatos a vereadores. Boa. Tia Dadá. Boa noite, gente. Obrigado pela participação. Tia Dadá, 23216. Boa noite. Paula do Liberdade, o número é 23123. Professora Alessandra Nascimento, 23050. E a gente tem aqui ela, a nossa majoritária, a nossa candidata a prefeita de Paraíba do Sul. Gisele, é com você. Gente, agradecer vocês que estiveram aqui conosco e dizer o seguinte:
Se você, assim como nós, não está satisfeito ou satisfeita com o que está acontecendo na nossa cidade, se você não aguenta mais ver o seu bairro abandonado, se você não quer perder o seu voto com candidaturas que têm problema com a justiça eleitoral, eu, juntamente com Luiz Emanuel, compomos a chapa 100% sul-paraibana, técnica, nascida, nós somos 100% sul-paraibanos, somos nascidos e criados aqui, e que estamos realmente comprometidos com a população. Nós não temos nenhum grupo empresarial por trás da nossa campanha. Nós não temos nenhum compromisso com grupos partidários e políticos dessa cidade. O nosso compromisso é com você. Então, nós somos a chapa que vamos cuidar de verdade dessa cidade. Nós somos a chapa que temos projeto para essa cidade a partir das necessidades de cada um de vocês. Então, se você não quer perder seu voto com quem tem problema com a justiça eleitoral, e se você não está satisfeito com o que está aí, vote 23, porque agora é cuidar de verdade Paraíba do Sul. Acredita. E amém para quem é de amém, axé para quem é de axé. Até semana que vem. Chegou a hora da transformação. É Gisele, é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é a nossa cura. Nosso povo acredita em vocês. É 23, é 23, é 23. Vem, Gisele, vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é a nossa cura. Nosso povo acredita em vocês. É 23, é 23, é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Quando você chegar na urna pra votar, você vai apertar o 2, vai apertar o 3